Jesus, meus queridos irmãos desse grupo abençoado do IBADEP, depois de uma prova, que nem diz, né, melzinho na chupeta, a maioria de vocês foi bem, eu louvo a Deus por isso. Nós vamos continuando aqui a nossa caminhada no livro de Atos dos Apóstolos. E depois daqueles acontecimentos na casa de Cornélio, nós vamos ver aqui no capítulo 11, que os pessoal lá da igreja sede, o pessoal lá de Jerusalém, ouve falar que Pedro, estava pregando para gentios e vão questioná-lo, né? Por que ele está fazendo isso, né? Isso era algo errado, isso era algo que não devia se fazer. E Pedro, no capítulo 11 inteiro, vai falar de tudo que aconteceu lá. E de que, antes mesmo que ele terminasse de pregar, o Espírito Santo já estava batizando não só Cornélio e sua família, mas todos os servos da sua casa. Diante destas coisas, no versículo 18 do capítulo 11, a palavra do Senhor diz: apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E aqueles que questionaram Pedro, ali agora glorificavam a Deus. E é interessante que é nesse momento aqui da história que os discípulos são chamados de cristãos. Até então eles só eram chamados de seguidores do caminho, mas aqui eles são chamados de cristão porque se pareciam com o Jesus que eles pregavam. Passado esse tempo, nós vamos ver ali no versículo 27 que guarda o nome desse profeta, um profeta de Deus chamado Ágabo, ele se levanta no meio dos discípulos e diz que virá uma grande fome sobre toda a terra. E movidos e crendo que isso era de fato uma profecia da parte do Senhor, porque Ágabo era um profeta de Deus, eles começaram a juntar uma grande oferta para ajudar todos os irmãos na Judéia que passassem por necessidades. E nesse mesmo tempo, o rei Herodes Agripa, ele se levanta para matar os discípulos, e de fato ele consegue. Ele no versículo 2 do capítulo 12, diz que matou a espada Tiago, irmão do apóstolo João. Então não era o Tiago, irmão de Cristo, era o Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias ázimos. Então não só matou Tiago, o Tiago menor, como também prendeu Pedro. E é interessante que a Bíblia diz aqui no versículo 4 do capítulo 12, e havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Então, assim, houve essa grande perseguição porque Herodes tinha aquele negócio, primeiro, de querer agradar o povo para que o povo aclamasse ele. Ele gostava do aplauso do povo. E era perto dos dias da Páscoa. E Pedro havia sido preso e ele tinha que ficar esse final de semana na prisão. E depois Herodes tinha a intenção de matá-lo para ver a aclamação do povo novamente. Só que aqui havia uma diferença tremenda na vida de Pedro e que Herodes jamais iria pensar, que está ali no versículo 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando a igreja ora, meu irmão, Deus move o céu, move a realidade. O que aconteceu? E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, então, no dia seguinte, Herodes ia apresentar Pedro diante dos judeus para matarem Pedro, assim como mataram Tiago. Mas nessa noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então ele estava algemado, cada mão em um soldado, e tinha 2 soldados guardando a porta da prisão, olhando para ele. Olha só, 4 quaternos, eram 16 soldados que trocavam de turno. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Meu irmão, eu fico maravilhado de ler essa descrição miraculosa da libertação de Pedro. Porque assim, primeiro, Pedro sabia que ia morrer. E o que ele estava fazendo? Ele estava dormindo.
Ele estava muito preocupado que ele ia morrer. Será que esse homem confiava no Senhor? Se você soubesse, está na cadeia, você vai ser morto no dia seguinte, o que você ia fazer? Você ia dormir? Meu irmão, só dorme. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Quem dorme está descansando, meu irmão. Esse homem tinha consciência do Senhor. Então o anjo veio primeiro, acorda ele. Acorda ele do sono. E depois diz ele, viu? Vamos depressa. E nesse mesmo momento, as cadeias das mãos dele caíram no chão. Meu irmão, pode ser que seja cadeia de alumínio, que é muito pouco provável. Com certeza as cadeias eram de ferro. No momento que elas caíssem no chão, você não acha que os guardas que estavam grudados na mão dele não iam acordar para ver que estava acontecendo alguma coisa diferente ali no meio deles? E os outros dois guardas que estavam na porta, olhando para Pedro, você acha que não iam ver, perceber aquela situação? Mas quando Deus entra na história, ele pega e torce a lógica. Aleluia. E não tem problema, não tem cadeia, não tem prisão, não tem soldado, não tem oposição, não tem homem, não tem diabo, não tem demônio, não tem anjo, não tem nada que impeça o agir de Deus. O anjo pega Pedro, tá meio dormindo ainda, entendeu? E ele pega ele e vai com ele. E aonde eles param, assim, tinham vários portões, né? Aonde eles vão saindo, ó, versículo 9. E saindo seguia. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele estava dormindo ainda. E quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Nós servimos o Deus que abre porta que ninguém pode abrir. Quando para nós está difícil alguma situação, ele vem e intervém na história, debaixo do pedido de uma oração. E Pedro, quando estava lá para frente, tornando assim, versículo 11, agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Aí quando ele deu em si, estava fora da prisão, no meio da cidade, ele vai para a casa de Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, lá João Marcos, lembra? Evangelista Marcos, filho da fé de Pedro, onde muitos estavam reunidos orando. E ele vai lá, bate na porta, vem uma menininha lá, abre a porta, olha para ele, é Pedro. O nome da menininha é Rode. Ela fecha a porta, olha para os que estão orando e diz, gente, Pedro está aqui, mas ela tinha fechado a porta. Aí o povo vai todo lá, abre a porta e se alegram, sabendo que Deus tinha libertado miraculosamente a Pedro da prisão. Passado alguns dias, nós vamos ver ali que Herodes, ele vai num grande comício, numa grande festa lá, e ele queria muito que todo mundo louvasse ele, mas ele não queria dar glórias a Deus. E aí o que acontece com ele? Versículo 22. E o povo exclamava, voz de Deus e não do homem. Versículo 23. E no mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bichos, expirou. Deus matou um dos algozes que estava destruindo a igreja naquele tempo. Passado isso, no capítulo 13, nós vamos ver que na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas, doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E aqui começa a primeira viagem missionária de Paulo. Ele, juntamente com Barnabé, saem para pregar o evangelho e fundar igrejas. E saindo, eles chegam, navegando para Chipre, chegam em Salamina, e anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João, o apóstolo João, como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, chegaram um certo judeu, esse João aqui é João Marcos, não é João apóstolo, é João Marcos, tá? E eles chegaram até uma ilha chamada Pafos e acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Bar, toda vez que você vê Bar, por exemplo, Bartimeu, Bar significa filho. Então, Bartimeu era filho de Timeu, tá? Então, cego Bartimeu era o cego que era filho de Timeu. Esse aqui era tido filho de Jesus e era mágico. Então, Paulo começa a pregar lá
para o procônsul, um tal de Sérgio Paulo, um homem prudente. E este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas. Então esse mágico, falso profeta aí, ele estava se opondo à pregação do evangelho. E quando Paulo estava vendo ali que o coração daquele procônsul, que seria como um prefeito, um governador, estava prestes para ser ganho, mas Elimas estava ali atrapalhando, no versículo 10, ele usa de autoridade e vai dizer, disse, olhando para Elimas, né? Todavia, versículo 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, Saulo nunca teve o nome mudado para Paulo, sempre foi Saulo e Paulo, Saulo, nome hebraico, Paulo, nome grego. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, nele quem? Elimas, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava quem o guiasse. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se da doutrina do Senhor. Deus vai permitir alguns embates contra o inimigo. O inimigo não era Elimas, o inimigo não era um homem, não era carne e sangue, mas é um espírito maligno que estava usando aquele homem para se opor à pregação do evangelho. Entenda, a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra o diabo. E a palavra de Deus ela é clara quando ela diz que se nós resistirmos o diabo, ele fugirá de nós. E ali eles então vão para Pafos, e Paulo continua pregando em Perge, da Panfilha, e é aqui que João aparta-se dele e volta para Jerusalém. É isso aqui que vai causar depois uma rusga entre Paulo e João Marcos. Que João Marcos lá no meio do caminho resolve voltar. E ali eles continuam a pregar a palavra, a converter muitos. Aqui está uma pregação extensa de Paulo, nesse capítulo 13. E isso espanta muitos judeus. E lá no versículo 42 vai dizer que saídos os judeus da sinagoga, os gentios, rogavam que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas palavras. Então os judeus eles resistiam à mensagem do evangelho. Mas, em contrapartida, lembra quem é o 13º apóstolo? O apóstolo abortivo, que Paulo vai dizer a si mesmo em suas epístolas. É Paulo. Então, Deus tem um propósito na pregação dele para os gentios. E os gentios vão lá e pedem para ele pregar de novo. E quando Paulo vai lá, os judeus vendo a multidão encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Aí Paulo vai dizer, olha, a gente pregou primeiro para vocês, mas o coração duro de vocês não quer receber a palavra. Então a gente vai pregar para esses gentios. E eles começam a pregar para os gentios começam a glorificar o Senhor, começam a crer no Senhor, mas aí eles vendo que não conseguem dissuadir eles impelem algumas mulheres religiosas para acusarem, mulheres de posse, de poder, para acusarem a Paulo e a Barnabé, e assim tentar frustrar a pregação, mas não conseguem fazer nada. E aí eles vão também para Icônio, pregando a palavra, vão lá para Listra, né? E lá em Listra tinha um coxo de nascença. Olha só que coisa linda, né? O coxo de nascença. Lindo não o fato dele ser coxo, mas lindo o que Deus vai fazer a partir desta necessidade. Então tinha um coxo que era coxo desde o ventre da sua mãe, o qual nunca tinha andado. Versículo 9 do capítulo 14. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te, direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Olha só, meu irmão, aqui é 2 milagres. Uma coisa é a pessoa ter algum acidente e ficar coxo e não andar mais. Outra coisa é alguém que nunca andou. Veja só, Jesus usou Paulo não só para curar a sua paralisia, mas também ensinou ele a andar sem nunca ter andado. Meu irmão, mesmo para quem faz tratamento fisioterápico, meus irmãos, que passou por algum acidente, tem que reaprender a andar. Deus curou esse homem, ele saltou.
aleluia, e andou. Aleluia. As duas coisas são milagres, meus irmãos. As duas coisas são milagres. E aí a multidão, vendo o que Paulo fizeram, levando sua voz, dizendo em língua licaônica, eles eram gregos, helênicos, fizeram-se os deuses, com D minúsculo, semelhante aos homens, e desceram até nós. E olha o que eles quiseram fazer. E chamaram Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque Paulo era o que falava. Lembra que na mitologia grega, greco-romana, Mercúrio, ou Hermes, né, é aquele deus que tem as asinhas nos pés, é o mensageiro dos deuses. Então, Júpiter é aquele que tem poder. Paulo é Mercúrio porque era o que falava. E eles acham que eles eram deuses do panteão deles. E o sacerdote de Júpiter, olha só, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar para eles os touros. Versículo 14. O que Paulo e Barnabé fazem? Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram no meio da multidão, clamando em alta voz e dizendo: Senhores, por que estão fazendo estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e que fez a terra e o mar e tudo quanto neles há. Meu irmão, o verdadeiro servo de Deus não aceita adoração a si, não aceita elogios a si. Deixa eu falar aqui para terminar esse vídeo, eu sei que já está um pouco extenso, mas Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século passado, ele tinha um membro da sua equipe, porque ele lotava estádios sozinhos, sem bandas, sem cantores famosos, num tempo que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, que as correspondências eram por telégrafo, eram por cartas. Ele enchia estádios só para pregar a palavra, sem fundo musical, sem nada, só palavra de Deus. Ele enchia estádios. E Deus movia. E tremendas multidões aceitavam a Jesus e entregavam a vida para Jesus. Mas tinha um integrante da sua equipe que no final da pregação era o primeiro que falava com Billy Graham. E ele chegava diante de Billy Graham e dizia assim: você não é nada. Você é o pó da terra. Do pó tu vieste, do pó tu voltarás. É graça de Deus sobre a tua vida. E ali ele chorava dizendo: obrigado, Senhor, porque eu não sou nada. Quem fez tudo isso é o Senhor. O verdadeiro homem e a verdadeira mulher de Deus tributa toda a honra, toda a glória e todo louvor ao nome do Senhor. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima continuidade de semana, hein? Uma ótima semana. Eu ia dizer bom final de semana. Mas não, falta alguns diazinhos ainda. Mas uma ótima semana. E eu quero ver aí que logo, logo eu mando mais um vídeo para vocês, querendo Deus. Deus abençoe a todos.